E os filhos, né, esse ímpeto viril da incerteza, da dúvida, né? Essa vontade de potência marcada pela dúvida, incerteza, insegurança e sei lá, mas esse tesão pelo sei lá, mas vamos ver qual é. Então, isso a gente conhece, esses territórios. A gente agora vai tentar falar de um outro território mais sutil, de avós, pais e filhos. Acho que é a função espiritual mesmo, né? Então, os avós, obviamente, estão ligados ao passado, né? E eles teriam como missão encarnarem a memória das escolhas que foram possíveis, né? Daquelas que constituem a história daquela família e foram possíveis para eles naquele momento e para os que estavam com eles naquele período de construção da vida. Se os avós falam de alguma forma do passado, os pais de alguma forma falam do presente. Os pais falam do combate, né? Os pais falam do combate. Estabelecimento, né? E, mais adiante, imanência e transcendência. Imanência e transcendência. É muito importante que a gente fale hoje sobre isso, né? Na verdade, os pais, simbolicamente, eles se assemelham a Deus. Porque ao ter um filho, ao criar, ao gerar um filho, isso é um simulacro de uma situação divina, né? Esse filho é meu, eu pari esse filho, eu vou educar esse filho. Então Deus, nessa relação transcendência e imanência, cabe a essa faixa dos pais a palavra amor. Eu compreendo. Eu compreendo. Aos filhos, quando a gente pensa nos filhos, a gente também, avós passado, pais presente, filhos futuro. Ressignificar a partir daquilo que se integrou. Ressignificar, reconduzir, trazer novos rumos, novos caminhos a partir daquilo que conseguimos, nós filhos, entregar. Nesse sentido, se os pais representam simbolicamente Deus, os filhos representam simbolicamente o homem, a mulher, o gênero, o homem, a espécie humana, que encarna a luta entre a existência e a essência, a existência e a essência, a existência e a essência. Então, se aos pais a gente fala de amor, aos filhos a gente fala de paixão, paixão, tesão, paixão, eu luto. E siga adiante. E aí, nesse caso, os avós, se os pais são Deus, os avós antes, então os avós são aquele vazio fértil, antes de qualquer projeção da imagem de Deus, né? Cabe aos avós, então, a compaixão, a aceitação. Eu simplesmente te aceito. E aí, você vai falar do avô. Eu vou falar do avô. Então, eu acho que o que a Lígia fala fecha para mim no sentido que a gente vem do filho, bem o trigrama do Xing, né? Do primeiro, segundo, terceiro filho, né? Das linhas que formam cada trigrama, o homem que se apaixona, Deus, quer dizer, os pais que vivem a experiência de amor e compreensão, e os avós da compaixão, aquele que já viu, já viveu, né? E é menos difícil aceitar, Tem quase também uma semelhança com na Kabbalah, a ideia, né, da árvore da Kabbalah, né? A Insoft, que é o invisível, seria os avós, depois Keter, Deus, os pais, e Malkut, na terra, os filhos. Bem, eu sei que ao longo dessa nossa conversa vocês vão ficar pensando, pô, mas meu avô, meu pai, minha mãe, é tão diferente desse negócio aí, meu Deus. Esses caras estão viajando. Já falando da função espiritual. Esses caras estão viajando na maionese. Escuta, a gente não está falando de ninguém assim, ó, não vamos falar do teu pai, nem da tua mãe, nós estamos falando do arquétipo, mas do ponto de vista mais sutil possível. Porque se a gente não tiver essa referência, a gente vai esperar sempre que o pai seja e a mãe sejam aquelas coisas mais densas e que não compreendem e que não tem outra função a não ser prover. Entendeu? A não ser, e também, se possível, não encher o saco. Tá? Bem,
A gente vai falar um pouco agora sobre os avós. O avô me coube, né, falar sobre o avô, porque o avô representa para mim o livro das histórias. O livro das histórias. As memórias das coragens possíveis. Memória das coragens possíveis. Aquelas escolhas, aquelas decisões, aqueles rumos que nós tomamos quando decidimos lá atrás, que fez com que os filhos e os netos nascessem nesse lugar, nessa condição, inclusive financeira. Né? Conquistas, transgressões, combates, ocupações, avanços, escolhas, decisões que determinaram os rumos da família. Avós, bisavós. É o livro das histórias. Os ancestrais inauguradores de novos caminhos, migrações desafiadoras, escolhas ousadas, solitárias, pioneiras. Né? Às vezes é muito mais fácil amar um avô do que amar um pai, é mais fácil amar uma avó do que amar uma mãe. O embate, ele é mais frouxo, ele é mais do que... É mais justo o embate com essa geração próxima de pai e filho. Os avós são pais menos pressionados. Né? E também uma coisa importante é aquela imagem do avô que é um cientista maluco, que tem um ateliê, uma oficina no final da garagem, que faz experimentos, até pouco, de repente alguma coisa explode, ou que o vovô, ele pode, não sabe, a última que ele fez, você não imagina. Tem a proximidade do avô da nova infância que virá, ou seja, dessa criança que ele retorna. E de uma liberdade, o avô tem mais liberdade, né? Talvez até tenha mais liberdade do que a própria avó. Né? De experimentação e de loucura, de invenção, não sei o que, E talvez até incomode muitos pais que tentem desqualificar com o receio de que a figura mais transgressiva, mais genial, mais avançada não sejam eles, e sim os avós. Né? Mas tem uma sutileza cavalar para mim, que dessa escada filhos, pais e avós, os avós são os que estão mais próximos da morte. Então, em tese, cabe, né, a eles, vamos focalizar no avô, que é uma iniciação, uma relação. Né? A morte está se aproximando, uma nova vida está chegando. Se eu vivi muito bem, obrigado, se eu nem vivi tão muito bem assim, obrigado, né? Mas se eu conseguir ter alguma alegria, algum prazer, se algumas fichas caíram e eu sinto que a qualquer momento ela vem me visitar, a morte, a função espiritual desse avô, né, em relação ao sistema, é encarnar essa preparação como uma noiva, que o dia mais importante da noiva é o dia do casamento. Talvez o dia mais importante do velho é o dia onde ele vai se tornar novamente criança. Mas num outro nível, outra instância, numa outra sutileza. Então, se isso é guardado a 7 chaves, por esse avô, por medo, por exemplo, né, a gente burla uma iniciação fundamental de uma instância familiar, que é do avô poder sentado numa cadeira de balanço, ou lendo um livro, ou em silêncio, ou olhando para lugar nenhum, né? Parece que ele está exalando a proximidade de uma experiência que eu estou tão longe dela, mas que um dia eu vou viver. Você pode me falar um pouco sobre isso? Você pode me ensinar alguma coisa sobre essa preparação? Eu acho muito triste também poder falar de tudo isso e perceber que é uma distância enorme desse relato com a nossa experiência, com os avós, bisavós, porque dá a impressão de que, para onde quer que a gente olhe, para filhos, netos, avós, a gente só vê um assunto: sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. Quando ela é sobrevivência afetiva, ou ela é sobrevivência financeira, ou ela é sobrevivência de tentar manter a qualquer preço aquele sistema unido. E aí esquece, mais importante, quer dizer, o ponto esquerdo, o ponto direito, o atacante. Se a gente confunde esse troço, complica o meio de campo. A função espiritual de um avô, né?
O avô, inclusive, ele tem um sorriso incompreensível. Esse avô que eu me refiro, eu estou conduzindo o olhar de vocês para um arquétipo, para um personagem, que não é a história da carochinha. E esse personagem, esse avô, ele tem um sorriso, uma alegria incompreensível. Está com uma dor aqui, uma dor ali, a coluna, foi fazer um exame, veio com um remédio, está tomando um remédio, aqueles remédios todos ali em cima, não sei o que, Mas ele tem um sorriso incompreensível. Ele está sorrindo de quê? Está rindo de quê? Quer dizer, o avô, ele traz um sorriso que é do avô, que não é do pai, muito menos do filho. Entendeu? Um sorriso incompreensível, uma alegria incompreensível. Ele percebeu que era uma brincadeira. Ele sacou que era uma brincadeira. O pai é difícil sacar. Um pai sábio, uma mãe sábia vão sacar isso. Mas é difícil. Até porque os pais são muito pressionados pelos filhos. E vice-versa. Os avós estão mais livres. Olha para um lado, olha para o outro. Meu filho está ocupado com meu neto. Então deixa eu ver as estrelas. Nossa Senhora. Então tem um sorriso que não é só... Não é narcísico nem egoísta, precisa ser partilhado. Agora a gente precisa ver esse sorriso também. Encontrar, mesmo que esse sorriso não esteja nos lábios, a gente pode perceber, gozado, né? Tem uma calma, ele está calmo, está com tanta dor, ele está sentado ali numa calma. Ele já largou a vida, ele já abandonou a vida. Ou será que ele está nesse portal de iniciação? A gente também tem obrigação, porque até onde eu entendo, é o que enxerga que conduz o cego e não vice-versa. Então, se o avô nosso não tem, do ponto de vista consciente, essa visão, nós, mais jovens, que sabemos que, do ponto de vista profundo dele, isso, a gente pode esbarrar nesse botão dele, É como se fosse uma indução a ele se permitir, entendeu? Porque nossa cultura é a cultura de temer a morte, temer a doença, temer a velhice. Não está nada pior do que isso. Morte, doença e velhice. Esse avô que eu me refiro é o avô que está se preparando para as núpcias. Eu não me refiro a papai do céu, não. Eu estou me referindo a um upgrade. Um upgrade. Ou seja, vai sair de uma placa e vai para uma outra placa, que não nos cabe agora moralizar nem qualificar. É melhor, é pior, quem fica é uma merda, quem vai é ótimo. Entendeu? Então eu coloco termino a minha fala do avô, na verdade até convocando que cada um de nós possamos provocar que os nossos olhos vejam essa experiência que eles estão tendo e às vezes não estão percebendo, que é a passagem, né? E isso é o final da história, mas o início da história, para terminar, eu diria, a Lígia vai falar bem sobre isso também. Os avós, isso é um lapso nosso, os avós, eles são portadores de grandes histórias, as melhores histórias que existem estão nos nossos avós. Histórias porque dizem respeito, na verdade, à nossa linhagem, à nossa construção. E a gente defeca e caminha em relação a esses assuntos, entendeu? Então eu queria que chamasse a atenção. Escuta, vovô, como é que foi, sabe? Como é que foi? Conta um pouquinho. Isso que o Sérgio está falando, eu vivi literalmente, assim como o meu avô por parte de mãe. Ele foi uma pessoa para mim importantíssima. E ele morreu, eu era bem jovem. E ele, antes de morrer, ele foi ficando muito quieto. E eu fiquei muito assustada com a quietude dele. E eu fazia terapia na época e eu fui para minha terapeuta e agoniada. Eu falei, mas você fica tão quieto? Eu estou, sabe, angustiada. E ela, assim, com muita delicadeza, ela me disse, escuta, ele está se preparando, né, para uma outra etapa. Permite isso e quem sabe você desfruta isso com ele, né? E ele está vendo coisas que ele não consegue falar. E a gente não consegue ver o que ele está vendo. É um olhar que vai para lugar nenhum. Eu não estou falando isso no leito de morte, não. Não. Eu estou tendo uma experiência muito viva até. E na verdade aquilo me fez um bem enorme, né? Porque
me despertou para aquela situação. E a partir dali, eu mudei de atitude em relação, eu larguei a minha angústia, fui aprendendo a não ficar angustiada com isso, né? Comecei a aprender. E aí a gente compartilhou coisas muito especiais, muitas vezes só o estar junto, e eu acho que eu comecei ali um processo muito mais profundo de lidar com a morte a partir dali como algo que faz parte da vida também, né? Mas aí, como o Sérgio falou, eu acho que quando a gente fala dessa função espiritual da família, dá uma certa tristeza mesmo, que a gente percebe que na prática, né, tem uma distância tão grande, né, de se viver isso. Mas eu acho que a gente rompe com isso na medida que a gente conversa sobre isso como a gente está fazendo, né? Na medida que a gente abre, troca, e aí essa coisa pode ir ganhando mais e mais um terreno maior, né? Então, depois de falar do avô, eu quero falar da avó um pouco, né? Então, a avó, ela seria a memória do processo subjetivo, emocional, psicológico da família, né? Ela conhece a história dos outros todos que vieram, né? E ela guarda na memória aqueles ritos agregadores, né? Os casamentos que aconteceram, os nascimentos, os batizados, as festas de aniversário, né? E também os ritos difíceis, as brigas, as desavenças e os próprios sacrifícios, que toda família tem uma história de sacrifício no sentido de ter que abrir mão de coisas para dar vazão para que outras cheguem, né? Então a avó, ela é o álbum de família, né? Onde as imagens familiares ficam registradas ali para a gente poder fazer contato com elas. Na verdade, essa função espiritual da avó deveria ser a encarnação da sabedoria. Sabedoria que essa avó teria desenvolvido a partir do que ela realmente viveu, né? Então, da vida vivida, experienciada de fato, né? Então, a avó, ela está no fundo, na fase mais gloriosa, eu acho, de poder compartilhar aquilo que ela se tornou. E essa sabedoria a gente pode entendê-la como um quaterno, uma coisa formada por 4 partes, né? O primeiro pilar desse quaterno seria a sabedoria prática da avó, na qual ela usa a inteligência e ela vai usar alguma técnica, né, ou as técnicas que ela aprendeu ao longo da vida, né? Ela tem um domínio disso. E aí a gente vai ter aquele bolinho delicioso que só a avó faz, o biscoito que só ela faz também, não é? O tricô, o crochê, né? Aquele jantar, aquela forma de receber. E hoje em dia, mais do que nunca também, né, como as avós devem ter cada vez mais tido alguma experiência no mundo externo, profissional, e elas podem ter experiências mesmo fortes para trocar com os seus descendentes a partir dessa coisa de ir para o mundo também, né? O segundo pilar da sabedoria da avó seria a sabedoria intuitiva. E essa sabedoria, claro que foi afiada também ao longo do tempo, não é? Pela observação cuidadosa que essa mulher aprendeu a ter sobre as coisas, justamente por tudo que ela veio vivendo, não é? E além da observação cuidadosa, né, ela vai ter desenvolvido uma percepção psíquica das coisas muito mais aguçada, né? Tanta coisa que ela viu, que ela presenciou, que ela foi testemunha e que ela teve tempo de participar. Nesse sentido, assim, já que eu falei do meu avô, vou aproveitar para honrar a homenagem aos ancestrais, né? A minha avó, esposa desse avô, foi uma pessoa muito especial. Ela passou a vida toda me contando que ela conversava com o anjo da guarda dela. Era tipo um tete-a-tete, assim, que ele falava no ouvido dela as coisas. E ela realmente tinha uma premonição absurda, tanto para coisas boas quanto para coisas difíceis. E ela meio que preparava, né, o resto da família para viver as coisas assim. E quando ela morreu comigo. Só eu estava em casa. E ela morreu e nós duas estávamos de mão dada. E na hora da morte dela, eu tive uma percepção, eu mesma, uma certeza de que ela estava muito bem acompanhada. Mas foi uma sensação física que eu tive, né, que eu não consigo nunca descrever exatamente o que aconteceu, né?
Eu acho que as avós, assim como a minha avó, ela eu acho que tinha essa intuição mesmo, mas quanto mais perto da morte, mais isso se acentuou, né? Elas estão mais próximas, eu acho que das outras dimensões da vida. Eu acho que as avós, assim como as crianças, né, elas podem levantar esses véus que obstroem as outras dimensões com muito mais facilidade, né? E também os avós, né? E isso é uma condição, eu acho que dada pela a vida vivida com presença, né? O terceiro pilar da sabedoria das avós, eu acho que é o da busca do significado das coisas que acontecem, junto com a busca das experiências místicas, quer dizer, com a busca de entrar em contato numa relação direta com o grande mistério da vida. Em outros momentos aqui a gente já falou das características muito especiais das diversas etapas da nossa vida, né? E os idosos, eu acho que em especial as mulheres, justamente porque a energia, a libido feminina, ela tende a ter um caminho para o interior, né? Para a interioridade, né? Pela sua própria natureza. Então eu acho que as avós, elas tiveram mais tempo, né, para visitar esse universo interior, né? E elas podem com mais facilidade desenvolver essa linguagem do significado das coisas que acontecem. E várias vezes ao longo desse amor singelo a gente já falou, e hoje a gente já falou nisso também, né? O quanto as coisas que nos acontecem são provocadoras, têm um significado subjacente à aparência objetiva do acontecimento, né? E descobrir o que aquilo que eu estou vivendo, né, provoca para que eu desenvolva, para que eu seja mais eu mesmo, é o desvendar desses significados. E as avós, então, espiritualmente teriam a missão, né, de conhecer essa linguagem dos significados e de poder ensinar, de poder passar adiante. Para elas, né, os tais véus foram levantados, então. E por isso mesmo, foram levantados por tantas coisas que elas viveram e que foram arrancando as camadas. E por serem levantados, o contato com aquilo que não é racionalmente explicável na vida, aquilo que é o sagrado da existência, que a gente percebe que é muito mais palpável e objetivado para as avós, para as pessoas que estão numa idade mais avançada, então. E isso seria esse terceiro pilar. O último pilar, que seria o quarto, seria o pilar da presença com P maiúsculo. Eu acho que é o resultado dessas outras três sabedorias sendo integradas. Eu acho que, como o Sérgio falou, a despedida aparentemente próxima, né, dessa dimensão aqui do espaço-tempo inspira um maior discernimento, né, entre o que é essencial, o que é essencial na vida, versus o que é processo a ser compreendido. E o tempo que cada processo necessita para se dar. A gente mais jovem é muito apressado e muito ansioso. E eu acho que as avós, por isso mesmo, elas podem perdoar os equívocos dos outros mais facilmente, não é? Elas podem desenvolver a tal compaixão que a gente falou antes como uma realidade espontânea, não como algo imposto por alguma religião, né? Porque perceber o tempo das coisas e como também é difícil, não é? E eu acho que aí a ternura transborda, não é? E justamente pelo transbordamento de ternura, essa ternura pode nos arrebatar junto. E quando o Sérgio falou que muitas vezes é comum que os filhos, vamos dizer, sejam mais amorosos ou tenham menos defesa contra os avós, eu acho que principalmente contra as avós, até a avó, né, feminina, do que com os pais, em parte também, eu acredito que seja porque esse transbordamento de ternura, ele contamina no bom sentido, né? E aí aquele ser mais jovem vai se sentir acolhido e vai se sentir, portanto, aceito, assim. Então, eu diria que o Dharma das avós
ele pode ser compreendido através de uma deusa grega que eu acho muito especial, antiga, chamada Hestia. Hestia era a deusa do fogo sagrado dos templos e também da lareira das casas. Então é como se Hestia significava a luz, né, do fogo, que é a consciência, o calor do fogo, que é o amor, né? E as lareiras das casas eram sempre, ocupavam o lugar do centro da casa. E aí é como se essa força significasse a energia que faz as pessoas ficarem unidas, juntas, em torno da consciência e da própria luz. Sendo assim, esta também ela não tinha nenhuma imagem que, vamos dizer assim, a configurasse, nenhuma escultura, né? Ela era o fogo. E eu acho que isso tem um significado. Ela era a essência, quer dizer, as avós, eu acho que elas trazem fortemente essa questão. A essência é mais importante do que a forma. Elas têm a missão de transmitir isso, né? Esse que é o Dharma das avós, nos ensinar sobre o que é essencial, né? E o tempo das coisas. E aí eu acho que aquela expressão ficar para a semente é bem própria para as avós, né? A semente é aquilo que contém tudo, que vai poder brotar depois de uma coisa nova. E eu acho que as avós trazem isso para a gente. Bem, antes da gente falar um pouco sobre pai, eu queria lembrar uma matéria que vai cair na prova, que é o seguinte: hoje em dia já foi tempo da gente se colocar num papel de vítima, né? Já passou, já não dá mais, há uma emergência, há uma urgência. Perceber como a trama, como nós todos como